Continuando o nosso estudo no Evangelho de João, hoje a gente inicia o capítulo 16. Vamos lá? Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Aqui, resumidamente, o que Jesus disse no capítulo 15, no capítulo anterior, era o seguinte: olha, eu estou sendo criticado, eu estou sendo perseguido e eu vou ser morto. Se vocês me amam de todo o coração, se vocês querem me seguir, não esperem vida fácil. Vocês passarão pelas mesmas dificuldades que eu estou passando agora. Entende? Isso foi basicamente o resumo do que Jesus trouxe para os discípulos. E é por isso que é iniciado o capítulo 16, Jesus falando, olha, eu estou falando essas coisas para preparar vocês, para vocês não ficarem assustados quando essas coisas acontecerem, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem mortos em meu nome. Entende? É isso que Jesus traz. Eles expulsarão vocês das sinagogas. Então Jesus ainda está falando aqui, olha só. Por vocês me amarem de todo o coração, olha como isso é interessante. Por vocês me amarem de todo o coração, nos templos religiosos vocês serão expulsos. Porque Jesus sabia o quanto corrompido eram esses templos religiosos. Ele sabia. Então, ele sabia que naturalmente as pessoas que realmente amavam o nosso Senhor de todo o coração, aquelas pessoas que creem e que buscavam uma vida de santidade, buscavam o tempo todo servir e seguir ao nosso Senhor Jesus, elas não seriam aceitas nesses templos religiosos, porque eles estavam completamente corrompidos. A mão do demônio estava ali, entende? E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Olha como é interessante, Jesus fala aqui, ó. E eles... É tão absurdo os templos religiosos expulsarem vocês que essas pessoas vão matar vocês dizendo que estão prestando culto a Deus. Só que de verdade, o Deus deles, que eles acham que eles estão prestando culto, não é o Deus lá de cima, mas é o lá de baixo. É isso que Jesus está mostrando aqui. Porque, olha a continuação. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Olha como é interessante. As pessoas nesses templos religiosos, elas fazem diversos rituais, vamos colocar assim, tá? Elas acreditam que elas precisam de cumprir diversos rituais para poder serem salvas, tá? Só que o que acontece, como Jesus diz aqui, elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem. Então, o que acontece é que elas estão cumprindo esses diversos rituais, achando que estão prestando culto a Deus, mas não estão prestando culto a Deus. Estão prestando culto ao demônio. É o demônio vestido ali, vestido de Deus, para enganar as pessoas ali nesses templos. Entendem? Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já havia dito isso a vocês. Aí Jesus de novo está falando, ó, entende uma coisa, eu estou falando isso para vocês, para preparar vocês, e quando chegar o momento em que essas coisas acontecerem, vocês entendam que era necessário acontecer e que era natural que ocorresse. E vamos parar e vamos pensar uma coisa agora, que quando a gente fala aqui quando Jesus falou que os discípulos seriam expulsos dos templos religiosos, o que a gente está falando ali? Os discípulos que são aqueles que creem em Jesus de todo o coração, que amavam Jesus Cristo, muitos morreram, né, por confessar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Essas pessoas, elas foram expulsas dos templos religiosos, tá? Já parou para pensar que hoje em dia o lugar que mais se ocorre julgamento são nesses templos religiosos? A maioria das pessoas que frequentam esses templos religiosos, elas adoram julgar as outras pessoas que não frequentam aquele lugar, adoram julgar as pessoas que talvez não cumpram com esses rituais que é pregado lá dentro. Elas adoram fazer isso, porque elas foram enganadas por Satanás. Sabe o que Satanás fez? Colocou para elas de que a salvação delas é cumprir com esses rituais, que a salvação delas está dentro daquele templo religioso.
Por que Satanás fez isso? Para a pessoa perder tanto tempo e tanta energia tentando cumprir com esses rituais e julgando as outras pessoas, dizendo que todos estão errados, perdendo tanto tempo com isso e esquecendo de que a salvação está somente em Jesus Cristo. A pessoa acha, no final das contas, que ela, por ela frequentar aquele templo religioso, ela vai ser salva. Por ela ir lá, cumprir com os rituais, dar dízimo, enfim, não importa. Cumprir com todos aqueles rituais que é colocado para ela, ela acredita que ela vai ser salva por isso. Só que ela esquece que a salvação dela não está nisso. A salvação dela está em crer no nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento em que ela dá tanta importância para esses rituais, ela tira Jesus Cristo do lugar dele, acima de tudo e de todos. Porque ela passa a se preocupar em viver para esses rituais. Ela cria um ídolo. E o ídolo é esse templo religioso. E ela passa a servir esse templo religioso. Ela passa a vida inteira a tentar cumprir com aqueles rituais que são impostos, acreditando que a salvação está nisso. Só que a partir do momento que ela faz isso, ela coloca esse templo religioso como um ídolo. Ele está acima de Jesus Cristo. Está acima. Ele fica acima de Jesus Cristo. Porque se a pessoa continuasse crendo que Jesus Cristo é o caminho, ele é o Salvador, ela não se preocuparia com isso. É importante cumprir com determinados rituais? Sim, com certeza. Os mandamentos são importantes de se cumprir? Sim. Só que para a gente cumprir os mandamentos, a gente cumpre os mandamentos, sabe para quê? Para a gente ter uma vida próspera, para a gente viver em paz, para a gente viver dentro do possível numa harmonia. Entende? Para eu não sofrer consequências de atitudes ruins minhas, de um pecado meu. Entende? É por isso que a gente cumpre com os mandamentos. Cumprir com os mandamentos não vai te levar à salvação. Não vai. Para te levar à salvação, você precisa crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Os fariseus cumpriam com todos os mandamentos. Eles criam em Jesus Cristo? Não. Você acha que eles estão onde hoje? Para e pensa sobre isso. A mensagem de hoje é importante. Não estou dizendo que a gente não tem que ir em igreja, em templo religioso, não é nada disso. É importante sim, mas a gente não pode ficar aprisionado e acreditando que lá é a nossa salvação. A nossa salvação está em Jesus Cristo, somente nele. Cristo nos libertou para que sejamos livres. Livres. Por isso permaneçam firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. A partir do momento em que a gente acredita que estar num templo religioso vai nos levar à salvação, nós estamos presos. E Jesus Cristo não quer isso. Ele quer a nossa liberdade. A liberdade que só existe no nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa refletir sobre isso. Dar menos importância a rituais e dar mais importância ao que realmente importa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradar somente a Ele. Agradar somente a Ele, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Não importa você cumprir com todos os rituais, cumprir com todos os mandamentos, mas se você não amar Ele de todo o teu coração e ter a certeza que a tua salvação vem dEle, de nada adianta. Fariseu, você será. Que você fique com Deus e até amanhã, se o nosso Salvador assim permitir.